Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta especificamente para o Ronan, agradecendo pela exposição. E eu já tinha ficado com essa dúvida na sua aula. Eu sou aluno da professora Heloísa, agora a gente teve uma aula com o Ronan e eu tinha ficado com essa dúvida. Como que a gente poderia trazer essa proposição da teoria proposta para o nosso direito positivo e resumir a ideia e positivá-la, trazendo para o Código Penal? Me parece que a teoria traz muitos aspectos positivos, mas como é que a gente poderia dar concretude a ela normativamente? Eu esqueci seu nome. Antônio, desculpa. Antônio, muito obrigado pela pergunta. Sua pergunta é uma pergunta inteligente, instigante. Eu até pensei de abordar esse ponto, mas para não me estender muito em relação ao tempo, eu acabei não considerando. Mas a sua pergunta me permite, então, falar sobre essa questão. Esse, na verdade, é o principal desafio relativo à teoria Enos. As críticas de que ela é muito difícil, de que ela não se confunde, que ela não se distingue da teoria da equivalência, de que ela é a teoria da equivalência revestida com um jogo de palavras bonito e atrativo, essas críticas são todas fáceis de serem refutadas. O principal problema da teoria Enos, o principal problema relativo à aplicabilidade da teoria Enos no nosso ordenamento jurídico é justamente a sua compatibilidade com a legislação em vigor, especialmente com o artigo 13 do Código Penal. A redação do artigo 13 do Código Penal, ela, em princípio, parece ser incompatível com o postulado da teoria Enos, porque o legislador fez uma opção clara e uma opção histórica pelo acolhimento da teoria da equivalência. Eu penso que nós não podemos simplesmente trasladar uma doutrina, uma teoria estrangeira, importar uma teoria e aplicá-la sem mais nem menos no nosso ordenamento jurídico. Essa preocupação é uma preocupação fundamental e todo profissional do direito deve, obviamente, atentar para esse aspecto. Então, existe essa questão da possível ou não harmonização da teoria Enos com o artigo 13 do Código Penal. Eu, depois de bastante refletir sobre essa questão, entendi que não há campo normativo, o legislador não dá essa abertura para a aplicação da teoria Enos, de modo que a sugestão que eu fiz no meu trabalho foi de revogar, de o legislador repensar essa opção, que no meu modo de ver é equivocada, e eu não estou sozinho nisso, tem vários outros autores que pensam dessa forma, como o Heleno Fragoso, como o Juarez Cirino dos Santos, que pensam que essa opção do legislador de positivar em lei uma teoria que é tão controvertida e tão falha em vários âmbitos relevantes da vida e sociedade, essa opção é equivocada e deveria ser revista. Foi a sugestão que eu fiz. Mas, para minha surpresa, eu tive o privilégio de traduzir um livro do professor, um artigo que vai virar um livro que o professor Luiz Greco expandiu, está para ser publicado, eu fiz referência a ele bem rapidamente na minha fala. O professor Luiz Greco, que antes era um defensor da teoria da equivalência, ficou convencido do valor e das vantagens da teoria Enos. E ele passou a defender a teoria Enos, isso vai se tornar público em questão de pouco tempo, os senhores poderão ter acesso ao livro. E o professor Luiz Greco, para minha grata surpresa, passou não apenas a defender a teoria Enos, como também a sustentar a possibilidade da sua aplicação com base no texto em vigor do artigo 13 do Código Penal. Agora, eu fico numa situação difícil de avançar nesse raciocínio, de qual é o raciocínio que o professor Luiz Greco adotou para sustentar esse ponto de vista por dois motivos. Em primeiro lugar, porque ele não me autorizou a falar isso. Então, eu não fico numa posição confortável para tornar público o aspecto, que é um aspecto bastante relevante e é algo genial que ele conseguiu perceber nesse livro que vai ser publicado. Então, eu faço aqui uma
propaganda, é claro, do livro dele, porque recomendo que os senhores comprem, porque é uma leitura fundamental, uma leitura extraordinária, uma visão crítica, diferenciada, né, de uma pessoa que dispensa qualquer apresentação, porque, sem dúvida nenhuma, é um grande nome do direito penal da atualidade. Então, ele tem uma visão muito crítica e interessante, uma contribuição inteligentíssima sobre a causalidade e a imputação dos crimes homicídios impróprios. É um livro que eu penso que é de leitura obrigatória, todo mundo deve adquirir. Então, tem essa primeira questão, eu não conversei com ele sobre isso, eu não me sinto confortável para falar. E um segundo fator que me impediria é que o professor Luiz Greco escreve com tanta genialidade que, ao expor aqui o pensamento dele, ocorreria um grave risco de reduzir e simplificar a genialidade do ponto de vista que ele sustentou. Então, eu ficaria também numa situação difícil para reproduzir com fidelidade as ideias dele. Mas eu posso apenas dar a notícia de que ele sustenta que é possível, com uma desenvoltura brilhante, peculiar, e eu posso confessar que eu fiquei balançado com a proposta dele. Num primeiro momento, entendi que não era possível, hoje eu já não tenho essa certeza. Eu achei a tese dele muito interessante. Eu preciso meditar mais sobre ela, eu queria conversar com ele, enfim, para ver como me posicionar em relação a isso. Mas quem entender que é possível aplicar a teoria Enos está numa companhia que é mais do que confortável, né, e honrosa. Então, ele defende esse ponto de vista no sentido de que é perfeitamente possível aplicar a teoria Enos à luz do Código Penal em vigor. Obrigado. Bom dia. Posso fazer uma perguntinha para cada? Rápido. Ronan, eu sou membro... Meu nome é Pedro, prazer, bom dia. Prazer, Pedro. Vamos supor que eu sou membro de um conselho de administração que tem 5 pessoas. E a gente vai votar a manutenção daquelas nossas contas bancárias na Ilha de Man que não estão muito declaradas no Bacen. Uhum. E aí, eu estou convicto de que, tudo bem, vamos manter essas contas, vamos lá, não importa muito se é crime ou se não é crime, e eu chego e eu voto sim. E eu não sei se a gente vai atingir uma maioria ou não. Pensando que eu não controlo o curso causal, a minha atitude até agora, a minha conduta, ela já não configuraria um crime tentado? Pensando dentro da lógica da teoria que você apresentou, porque eu não controlo o curso causal, eu não tenho informação sobre as outras condutas, os votos que vão ser desconsiderados, eles não são computados dentro do quadro dos votos necessários para atingir o resultado, então eu já cometi o crime na modalidade tentada. Ou não? Essa é a minha pergunta, eu queria entender o seu posicionamento. Flávia, a minha pergunta para você é sobre a perceptibilidade. Digamos que a gente está num banco, uma instituição que tem o dever de compliance, e eu trabalho com o meu chefe, então eu sou subordinado a ele, e a gente analisa uma operação a qual ele entende que não viola nenhum dever de comunicação ao COAF, por exemplo, mas eu entendo que viola. E a gente tem uma diferença, posicionamentos diferentes sobre o dever de informar ou não informar a operação. E eu registro a minha divergência, mas não comunico o COAF. Então, assim, eu percebi o risco, mas eu não tomei a atitude porque... Como que eu saio, digamos que você é minha advogada, como que eu saio desse imbróglio? É o princípio da confiança, eu apelo para um erro, eu apelo para uma situação de subordinação. Como que a gente ficaria aqui nesse quadro? Essas são minhas 2 perguntas. Bom, eu agradeço pelo questionamento. Em relação ao primeiro questionamento, eu penso que é possível cogitar, sim, de uma tentativa. Eu vejo todos os requisitos aqui para a configuração, pelo menos do tipo do crime tentado configurado. Uma conduta, né, o início da execução, a relação de causalidade, vejo dolo também. Então, eu penso que é possível, sim, cogitar de tentativa. Sua pergunta é difícil. Primeiro, que para a gente começar a falar de confiança, tem um pressuposto básico, assim, né, que é a questão do crime de resultado. A princípio, eu até dei uma discordada disso no livro, mas tem que ser um crime de resultado, que causa um resultado lesivo, né? Eu não sei em que limite esse crime é um crime de resultado, me parece que é um crime de atividade. A situação é muito complexa.
A minha primeira intuição foi que seria um crime de atividade que não seria nem aplicável. É porque aqui, geralmente, a gente está falando de resultados lesivos. Né? Então, tanto que, quando eu trabalho com essa perspectiva da... Isso não quer dizer que eu também concordo com isso, não. Tá? Teve um julgado até do Tribunal de Minas que aplicou o princípio da confiança num crime de atividade. Porque, bem, o Roxin, quando ele fala de imputação objetiva, ele fala que eu só posso aplicar a imputação objetiva para os crimes de resultado, porque, se a causalidade é o pressuposto da imputação, eu tenho que ter conduta, resultado, causalidade para eu valorar essa causalidade. Né? Então, não seria possível aplicar num crime de atividade. Se é que é um crime de atividade. Estou ainda pensando. E aí... Em Minas, foi aplicado num caso de delito de atividade, que era um caso daquele crime contra a relação de consumo, expor à venda um produto impróprio ao consumo, que aí era uma relação do gerente com o seu subordinado. E foi aplicado num caso de crime de atividade. Eu concordei, mas para a gente aplicar isso aí, tem que fazer um esforço dogmático muito grande, porque a gente tem que quebrar essa barreira. Eu acho, a minha intuição é de que seria possível aplicar critérios normativos de imputação que se referem ao desvalor da conduta para os crimes de atividade. Desvalor do resultado para o resultado. É uma intuição, mas eu nunca consegui desenvolver essa ideia. Não sei, mas eu acho que esse caso é complexo. Não sei se a minha resposta é exatamente o ponto, mas foi a minha primeira intuição ao ouvir. Elô, você tem alguma opinião sobre isso? Não, eu acho... É muito difícil responder a sua pergunta, porque você tem que isolar todas as contribuições. Geralmente, quando tem um ato de comunicação, houve uma contribuição comissiva do escalão de baixo para um ato de lavagem na modalidade de participação. Então, já está consumado a contribuição. Essa comunicação posterior, para mim, eu tendo a achar que ela tem um efeito de causa de extinção da punibilidade. Causa de extinção da punibilidade. Porque, muitas vezes, esse é um caso que aconteceu, na verdade, foi uma discussão que a gente teve. Na prática, algumas instituições elas estão decidindo se vão realizar ou não operações de acordo com a necessidade ou não de comunicar. Então, porque o prazo é de 24 horas, mas, às vezes, eles sabem que isso pode implicar perder uma cartada inteira de clientes. Né? Prazo de 24 horas depois que foi apurada a suspeição. Depois que foi apurado... Não é um prazo de 24 horas. Para realizar a operação. Se a operação ela não é realizada, se ela só é feita a oferta, né, pelo menos a gente nunca fez a comunicação de uma oferta de transação. Né? Então, o que eles estão tentando fazer agora, muitas vezes, o departamento de compliance, junto com o departamento comercial, é sentar antes e ver o seguinte. Entendi. Vamos receber esse cliente? Vamos fazer essa operação? Por quê? Você vai comunicar ou não? A gente vai comunicar esse tipo de operação? E aí eu acho que fica ainda mais complexo. Né? Porque se antes a gente decide que não vai comunicar e depois, né, fica um imbróglio. Assim. Então, mas, o problema é assim, uma coisa é que os bancos, eles prestam serviço de lavagem. No Brasil, eles estão autorizados a fazer isso. Contribuições. Essa é a verdade. E você comunica depois que você contribuiu, geralmente, não é? Você não vai comunicar antes de contribuir, a não ser que comunicasse a proposta. O Brasil sempre autorizou o fechamento de operação. Então, a questão é discutir se essa não comunicação é a prática do delito na forma omissiva imprópria, me parece que não, por uma questão temporal já de saída. Né? A não ser que você interprete, então, que o bem jurídico protegido é a informação do COAF, que é esquisito. Porque aí, então, quem esconde os valores não tem potencial lesivo para... Tem muito arroz com feijão para... Tem que limpar, sabe, essa questão, sabe? Limpar mesmo. Esse aqui fez isso, começar a separar e ver direitinho. Acho que tem um pouco de confusão. Acho que tem... a gente não pode usar outros países como referência no ICRUA, porque quase todos os países não estão autorizados a fechar as operações. A Alemanha agora mudou um pouco a legislação. Talvez, se a gente tem uma situação mais parecida com a daqui, de autorização de fechamento de operação e comunicação posterior, que se aproximaria dessa questão de causa de extinção da punibilidade quase que automática, né? Posterior, aí sim faz sentido, porque aí também ela beneficia a cadeia inteira, né? Então, me parece que essa seria a solução mais correta, e mesmo, sob o ponto de vista político-criminal, e dogmático, mais correta em todos os sentidos. Uma causa de extinção da punibilidade. Você contribui, mas automaticamente a comunicação extingue a punibilidade. Me parece que é isso. Mas eu não tenho certeza.
Mais perguntas? Tem que fazer no microfone por causa da gravação. Para você, Luísa, de maneira bem objetiva, até para não tomar muito tempo aqui do final, aonde que residiria? Há um documento dentro de uma estrutura societária para determinar o conteúdo do dever de garante daquele determinado colaborador ou funcionário, sobretudo numa estrutura fragmentada? Tem. Cada um, por exemplo, deveria ter. Então, assim, a função... isso também, né, o contraponto dessa minha fala é que há medidas de prevenção de disseminação indiscriminada da responsabilidade penal. Uma delas é justamente a especificação dos job descriptions e não ultrapassagem do seu âmbito de atividade. Então, tem um caso que eu estou trabalhando, no qual era um membro de um subcomitê de apoio ao CA, lá longe de tudo. E, nesse caso, para mim, ele não é garante porque ele não dominava a informação sozinho, não controlava sozinho. Mas, enfim. A especialidade dele, esse comitê examinava várias matérias. A matéria objeto da ação penal é uma matéria de risco de segurança de um equipamento. Ele não tinha especialidade nessa matéria, tinha especialidade em outras matérias de competência daquele comitê. Operações com minérios, outra coisa. Se ele tivesse... Eu pedi o contrato, queria ver o contrato. O contrato é genérico. Se ele tivesse especificado que a expertise dele, a contribuição dele naquele comitê, seria avaliar só operações e não segurança de equipamento, que isso seria feito por outro, de saída, a não ser que ele opinasse sobre segurança quando não devia, mas, enfim, de saída, ele, assim, a chance de já eliminar de saída qualquer cogitação de que ele pudesse ser responsável era muito mais fácil. Mas eles não fizeram isso. Então, agora, tem que provar que essa não era a área de expertise dele e que ele não colaborou. Enfim, não deu nenhuma colaboração, nem omissiva, para a orientação que chegou. Eu vou negar, eu nego que esse personagem seja garante, porque ele era de um órgão de apoio e não era o controlador da informação. Havia outras pessoas para passar a informação para frente. Mas, sim, a especificação das atividades pode ser por e-mail, pode ser no organograma, mas... E também, né? Não ultrapassagem delas. Sim. Não ultrapassagem delas. Assumiu de fato, está assumido. O que, assim... Uma coisa que eu acho que tem... dos pontos que tem que desenvolver um pouco mais é a questão do administrador de fato e do laranja. Né? Eu toquei nesses assuntos, mas tem arroz com feijão para comer ali, especialmente no Brasil, e a posição de acionista controlador também, que, no Brasil, os acionistas controladores têm um poder quase de diretor em algumas empresas. Né? Respondeu? Perfeito.